ressurreição do Satoru Gojo. Bora ver aqui a teoria do nosso querido Bruno Bandeira. Agora é oficial, galera. O retorno de Satoru Gojo está a um passo de acontecer. Semana passada, o editor de Jujutsu deixou vazar que algo chocante vai acontecer no próximo capítulo. Inicialmente, eu duvidei que isso pudesse ter alguma coisa a ver com a volta do Honrado, mas as evidências mostram que isso pode sim ser verdade. Eu li os comentários de vocês no meu último vídeo e uma ideia em específico me chamou muito a atenção, que envolve a feiticeira Utahime e sua habilidade... Nunca fez nada na obra. Duvido desmentir essa afirmação. De potencializar outras técnicas. Essa técnica, se usada em conjunto com a técnica reversa da feiticeira Shokuieri, pode ser que seja a saída perfeita para se trazer o Gojo de volta. E ainda existe uma segunda alternativa para que isso seja possível, que eu também vou comentar ao longo desse vídeo. Vamos falar sobre o possível retorno do Honrado no vídeo de hoje, então já pegue o último dedo do Sukuna e enfie no botão do like. E você que curte os vídeos de Jujutsu aqui do canal e ainda não se inscreveu, a gente Pô, irmão, na moral, deixa aí. Se queres que eu reaja mais a Bruno Bandeira, tem muitos vídeos do Bruno do Jujutsu que talvez queiras que eu veja. Então, deixa o like para saber se tu queres ou não queres esse vídeo, por favor. Se não quiseres, deixa no dislike, tudo bem. Mas alcançando a marca dos 800 mil inscritos, então eu ia ficar muito agradecido de ter a sua inscrição pra gente poder continuar expandindo ainda mais o domínio desse canal. Bora! Oxe, o anime do nada? Bom, tivemos então o comentário do editor de Jujutsu que foi pego com as calças arriadas durante uma entrevista enquanto editava o mangá, e o programa precisou censurar a tela do computador para que nada fosse vazado antes da hora. Entendi. Mas isso não impediu o próprio editor de vazar que algo chocante aconteceria nos próximos... Que isso, irmão? Do nada? O que tá acontecendo? Tu não notaste aqui, porque eu tô à frente. Tá aqui. Uma caneca e depois dentro da caneca com uma garrafa. Que isso, irmão? O que estás a fazer? Próximos 2 capítulos. Agora, um capítulo já se passou e resta a gente tentar prever o que deve acontecer de tão chocante, de tão louco assim, já no próximo capítulo. Não e sei. somadas às expectativas criadas por esse editor, os acontecimentos do próprio capítulo 248, o capítulo anterior, levantaram ainda mais as expectativas na volta do Honrado, como nunca tinha acontecido desde a sua morte. A então aceitação de que Satoru Gojo havia realmente morrido para sempre foi transformada em esperança com apenas um capítulo, e pode ser que o autor esteja preparando o terreno para uma reviravolta como essa. Não quero. Mas por que de repente essa esperança toda na volta? Pô, se o Satoru morreu, é pra continuar morto, né? O único personagem que volta é o Yuji, e não tem mais nenhum. Recapitulando então, no capítulo 248 tivemos a revelação de que o cadáver de Satoru Gojo havia desaparecido e sido teleportado através da técnica de teletransporte do irmão mais novo da Mei Mei. Sukuna teoriza que os feiticeiros estão transportando os feiticeiros para a Shokuieri curá-los através de técnica amaldiçoada reversa. E isso poderia fazer com que o Gojo fosse trazido de volta à vida. Mas Sukuna deduz que a técnica reversa da Shoko não era tão boa assim se comparada à dele próprio e à do próprio Satoru Gojo, baseado no que ele testemunhou no início da série estando no corpo do Itadori. Lá no começo da série, quando o Itadori foi morto pela primeira vez, a Shoko não trouxe ele de volta à vida, dependendo do próprio Sukuna trazer ele de volta para continuar vivo. Então fica implícito, né, que Sukuna acredita que ela também não seja capaz de trazer o Gojo de volta à vida se ela depender apenas da própria técnica reversa. E de fato, né, pro hype que sempre foi colocado, sempre foi criado na técnica reversa da Shoko, ela se mostrou até o momento bem medíocre, né? Que isso? Calma, não precisa humilhar assim, não. Nunca criou um hype, disse, ó, ela é especializada nisso. Não disse que era absurda nisso, disse, ela é especializada nisso. Tendo feito nada de realmente relevante na série. Ela não conseguiu trazer o Itadori de volta e também não curou o braço do anjo quando ele foi mordido pelo Sukuna, aí nesse último arco já. Algumas pessoas argumentaram dizendo que a técnica reversa não permite trazer os outros de volta à vida, ou se permite que ela precisa ser usada no instante em que a pessoa em questão é morta. Não é bem verdade, né? Vamos analisar isso com calma. Primeiro, que a técnica reversa, além de curar ferimentos, ela consegue sim trazer pessoas de volta à vida. Com o Yuji e com o Yuta, isso eu lembro. Vimos isso com o Itadori tendo o seu coração arrancado e depois sendo revivido com técnica reversa pelo próprio Sukuna. E depois vimos o Itadori... Isso, tava foda desta aqui. ...ser morto novamente pelo Yuta, que disse ter usado técnica reversa logo depois dele ter sido morto. Então temos aqui 2 casos onde o Itadori é trazido de volta à vida, sendo que um desses casos não aconteceu logo depois dele ser morto. Na primeira
primeira vez em que o Itadori é morto, é totalmente cabível de se imaginar que tenham se passado várias e várias horas desde o ocorrido naquela penitenciária até o momento em que ele foi trazido de volta e regenerado, né, e recuperado lá no necrotério. Até pode ser que exista um limite de tempo para se trazer um corpo de volta à vida com técnica reversa, mas isso nunca foi dito na obra, né? Talvez o único indício disso é que o Yuta não chegou a regenerar o braço do Inumaki após Shibuya. O braço do amigo dele, que ele se ressentiu tanto por ele ter perdido, ele não se deu o menor trabalho ou sequer tentou trazer de volta, né, com técnica reversa, e ele tinha energia o suficiente para isso. Além disso, o fato do Yuta ter trazido o Itadori de volta à vida assim que ele foi morto também pode ser um indício de que esse limite de tempo exista, mas isso não é uma garantia, né? Pode ser que o Yuta simplesmente não quisesse deixar o Itadori morto mais do que o necessário, afinal, ele só precisava matar o Itadori para cumprir o pacto que ele realizou com o alto escalão Jujutsu para logo depois trazer ele de volta. Ou ainda, além de um possível limite de tempo, pode ser que exista também um limite de energia. Por exemplo, a Shoko, ela teve o mesmo intervalo de tempo que Sukuna para trazer o Itadori de volta, mas foi o Sukuna que trouxe por ele ter um estoque de energia. Mas aí tem uma coisa, o Bruno não está a contar, que quando a energia é passada para outra pessoa, tentas curar outra pessoa e não a ti mesmo, é mais difícil. É menos de metade, acho. Por exemplo, se o Sukuna autocurar-se, já que estava no corpo do Itadori, é mais fácil. Se a Shoko tentasse curar o Itadori, tinha o dobro da dificuldade. Muito maior que o dela. Mas enfim, isso é tudo especulação mesmo, né? O que sabemos é que, segundo o próprio Yuta, Sukuna parece possuir mais do que o dobro de energia amaldiçoada do que ele próprio. Isso explicaria a facilidade que o Sukuna teve para curar o Itadori no começo da série, e talvez esse estoque de energia do Yuta sendo bem menor possa servir como um empecilho para que ele não... Eu acho engraçado dizer bem menor para o Yuta, que o Yuta é o segundo personagem com mais energia amaldiçoada da obra. Consiga trazer o Gojo de volta. Mas ainda assim, o roteiro precisou tirar o corpo do Gojo de cena no mesmo capítulo em que o Yuta aparece no campo de batalha, né? O corpo do Gojo, na verdade, já tinha sido tirado de cena, mas a informação de que ele havia sido tirado de cena foi exposta pra gente no mesmo capítulo em que o Yuta aparece. Isso porque, justamente para que o Yuta não tivesse a chance de tentar trazer o Gojo de volta usando técnica reversa, porque no mínimo ele certamente tentaria, né? Então, se o roteiro precisou separar esses dois personagens, esses dois elementos, e isso não é uma crítica, porque foi muito bem feito, né? Foi feito de forma coerente, então isso pode ser um indício de que, sim, o autor sabe que o Yuta pode trazer ele de volta. Agora, sabendo que o Yuta entrou em cena, pode ser que o Ui Ui teleporte o corpo do Gojo de volta para o campo de batalha, ou que ele teleporte o Yuta para o local onde o corpo do Gojo se encontra. Essa seria a decisão mais sábia a se tomar, ao invés dos feiticeiros. Pô, será mesmo? Eu acho que se isso acontecesse mesmo, o Sukuna ia mandar um corte de destruidor do mundo e acabar com o resto do corpo do Gojo, já que não tem proteção, é só um corpo tirado para aí, é só dar o ataque e acabou. O corpo do Gojo e ir embora, não havia mais. Eles simplesmente aceitarem, né, a morte do Gojo, sendo que eles se tirassem o Yuta, aí é que dá o problema mesmo, que aí provavelmente o Itadori não ia tancar o Sukuna sozinho. Tentar trazer ele de volta é o mais coerente de se imaginar, afinal trazer o Gojo de volta ainda seria uma puta ajuda pra eles, né? Caso o corpo do Gojo seja trazido de volta para o campo de batalha, eu não duvidaria que o Kenjaku tentasse possuir o corpo dele, né? Tudo bem. Kenjaku, ele já morreu, esquece o Kenjaku, foi cortado, tá no outro lado do mapa, esquece o Kenjaku, pelo menos por agora. Bem que ele foi decapitado pelo Yuta e não vimos o que aconteceu logo em seguida, mas caso o Yuta tenha levado o cérebro do Kenjaku... Por que ele iria levar o cérebro? Como assim? Eu não entendo essa teoria, para quê? Quando é que o Yuta levou alguma coisa do seu oponente? Ele não tem esse histórico. Se ele tivesse esse histórico, entenderia pra caralho. Mas não tem! Com ele ainda vivo... Essa teoria não faz o menor sentido. É tipo, olha, se o Kenjaku, por acaso, o cérebro dele ganhasse pernas e fosse correr até o Sukuna e pegasse o corpo do Sukuna, daria muito certo. É tipo essa teoria. Não tem nenhum embasamento pra isso acontecer. Ou o cérebro tenha conseguido fugir de alguma forma do Yuta e... Essa teoria no meme, ele falou mesmo a sério.
Não é possível. Também vá para o campo de batalha ali, né, contra o Sukuna, essa seria a oportunidade do Kenjaku tentar migrar para o corpo do Gojo, né? O autor, ele até já havia dito em Databook que o Kenjaku poderia possuir o corpo do Gojo, mas que o problema era conseguir matar ele primeiro, né? E agora que o Gojo tá morto, metade do serviço já foi feito. Ou pode ser que o Yuta realmente tenha conseguido matar o cérebro do Kenjaku e ele tenha morrido daquela forma totalmente anticlimática, né? Todos os personagens de Jujutsu fazem a mesma coisa, porque com o vilão seria diferente. Nada disso chegue a acontecer, já que o Yuta prometeu realmente que iria matar o Kenjaku, então ele, no mínimo, tentou fazer isso, né? E de certa forma, eu até confesso que faria um pouco de sentido, porque a gente já teve uma grande batalha épica envolvendo o Kenjaku, que foi contra a Yuki e o Choso, antes desse arco final, né? Onde o Kenjaku realmente lutou com tudo de si. Então, de certa forma, a gente não teria muito mais o que ver do Kenjaku em batalha, pelo menos nesse corpo do Suguru Geto, né? E por isso, esse final anticlimático dele faria certo sentido. Mas, ainda assim, se esse... Ele não usou os poderes gravitacionais, os poderes de gravidade, ele não usou. Só no finalzinho para escapar do ataque final dela. Mas de resto ele não usou. Se for o caso, eu ainda vou ficar muito decepcionado, mas tudo indica que a grande participação do Kenjaku nessa reta final realmente acabou no momento em que ele foi decapitado e disse que alguém iria herdar a sua vontade, e esse alguém se provou ser o Sukuna no último capítulo, né? Ainda pode ser também que, apesar da grande participação do Kenjaku tenha se encerrado, que ele, na sua forma de cérebro ambulante, ainda esteja vivo e ele consiga pelo menos testemunhar a grande assimilação da humanidade com Tengen, já que o seu sonho era ver o resultado desse experimento, né? Pode ser, é uma teoria legal. Aí eu realmente, ele não consegue se mexer. O cérebro tá ali, mas ele ainda tem os olhinhos, o cérebro ainda tem a boca, talvez tenha os olhinhos, talvez uma linha aqui em cima, não sei. Podia ser, só, vou testemunhar o que vai acontecer, mas não consigo interferir em mais nada. O plano tá aí, eu cheguei, agora é só fazer. Tá aí o Kenjaku fez o hamburgão. O Sukuna agora é só comer e é isso. Pronto. O entretenimento... Eu só quero ver o hambúrguer ser comido. De ver esse espetáculo na sua frente. Seria uma forma da gente ter aquele velho clichê do vilão já derrotado, tendo aquele momento de glória e contemplando, né, e comemorando que o plano dele deu certo, mesmo que ele já tenha sido derrotado. Mas como o destino do Kenjaku e do Yuta é incerto ainda, vamos então voltar para a primeira possibilidade de trazer o Gojo de volta, que seria através da Shoko e da Utahime. Por mais que o Sukuna tenha praticamente descartado a possibilidade da Shoko conseguir trazer o Gojo de volta, ele pode ter cometido o erro de não considerar a contribuição da Utahime nessa equação. Para quem não lembra, a técnica inata da Utahime amplifica temporariamente a energia amaldiçoada de qualquer feiticeiro dentro do seu alcance, incluindo a própria Utahime. Ao ativar a sua técnica da área solo proibida, cria-se uma zona ao redor... Quando é que foi usado isso? Na moral, eu não lembro. Se puderes me comentar aí, eu agradeço muito. Mas eu realmente não lembro quando é que isso foi comentado. Do usuário, que aumenta a sua própria capacidade de energia amaldiçoada, assim como a de qualquer outro feiticeiro dentro do seu alcance. Explicando pra vocês, a técnica ainda pode ser elevada usando encantamentos, sinais de mão, dança e música. Dança? E ao incluir... Caralho, nunca vi o Jujutsu usar dança, mas legal. Todas essas etapas, a eficácia da técnica pode ser aumentada para 120%. Quando isso foi feito no início da batalha do Gojo contra o Sukuna, somado à conjuração verbal feita pelo próprio Satoru Gojo para amplificar o seu poder, isso fez com que ele disparasse o vazio roxo com 200% de potência. Ou seja, se a Shoko não possui energia o suficiente e a Utahime pode amplificar a energia de um feiticeiro, essa seria insuficiente. Esse velho aqui, não, este velho aqui, aquele velho ali, ele não fez nada. Ele tá... Irmão, o velho não fez nada a obra toda. Ele só lutou contra aquele bonequinho no início do... Quer dizer, no final da primeira temporada ele não fez mais nada. Nada. O desgraçado... Ai, matou o diretor também.
Desgraçado Gojo demais. para Utahime pode amplificar a energia de um feiticeiro, essa seria uma combinação perfeita para potencializar a técnica reversa da Shoko e dar algum feito decente, né, para ela na obra. E ainda seria uma combinação mais do que perfeita, já que a Shoko foi uma colega de classe, né, colega de escola do Gojo, enquanto a Utahime sempre foi aquele par romântico do Gojo, né, pelo menos era para ser duas mulheres com envolvimento direto com ele, se unindo para trazer ele de volta. Muito bonito e muito poético. E agora a pergunta que fica é: por que então o Sukuna não considerou... Eu acho que é muito mais, o Satoru é muito distante de todo mundo. O único elo que conectava ele era o Kenjaku. Era o único que conseguia conectar. O Kenjaku estava conectado ao mundo. E o Sukuna, quer dizer, o Satoru estava conectado ao Kenjaku e logo por isso estava conectado ao mundo. Era o único selo que conectava ele ao resto das pessoas. Quando o Kenjaku se foi, o Satoru ficou sozinho. É mais essa teoria. A Utahime nessa equação, talvez porque o Sukuna não viu a Utahime usar a sua técnica para amplificar a técnica do Gojo. Isso porque, quando esse ritual foi feito lá no começo da batalha, Gojo pediu para que o seu assistente Idichi erguesse uma barreira ao redor deles para que o Sukuna não pudesse ver ou sequer mensurar a quantidade de energia que estava sendo produzida ali e que ia seguir em direção ao Sukuna, né, diminuindo o tempo de reação dele. A barreira só foi desfeita no instante em que o Gojo estava para liberar o seu vazio roxo. Então o Sukuna nem sequer deve ter tido noção de que a Utahime amplificou a técnica do Gojo naquele momento, e por isso ele não considerou que ela ainda pudesse amplificar a técnica reversa da Shoko para reviver o Gojo. Conclusão então, galera, o que eu acho que pode acontecer é que essa combinação de poderes da Shoko e da Utahime realmente aconteça, mas que ainda assim não seja o suficiente para trazer o Gojo de volta, seja pela Shoko ainda assim não possuir energia suficiente para isso, seja pelo dano do Gojo, que foi muito grave, ou pelo tempo que se passou, alguma desculpa dessas, né? Nisso, com o plano, com essa primeira possibilidade alternativa dando errado, os feiticeiros precisariam teleportar o corpo do Gojo para o Yuta, ou o contrário, teleportar o Yuta para o corpo do Gojo. Mas aí que entraria o Sukuna para impedir isso, quem sabe tentando matar o Ui para impedir que os feiticeiros continuem sendo teleportados, e quem sabe, né, o Kenjaku, no meio disso, o cérebro dele... Por que o Ui iria voltar para o campo de batalha? Não faz sentido, já foi, todo mundo que estava lá já foi levado, então... Pra quê? Ela tá contra o Yuta e o Itadori. Ela tá um pouquinho ocupado, acho. Acho que não vai dar certo. Tentando ainda possuir o corpo do Gojo, caso ele ainda esteja vivo. O fato é que, como eu falei no meu último vídeo, faz total sentido, né, que os feiticeiros pelo menos tentem trazer o Gojo de volta, mas que eles sejam impedidos de alguma forma de conseguirem fazer isso. E, sinceramente, eu acho que a chance do autor reviver o Gojo é praticamente zero, né? Eu diria que tem mais chance dele voltar como marionete do Kenjaku, ou o Yuta acabar herdando... Não, ironicamente, eu concordo com isso. Eu acho que tem mais chance do Kenjaku pegar o corpo do Gojo do que o Gojo voltar à vida, concordo. Do que ele ser realmente revivido, na minha opinião, né? E olha que essas duas outras alternativas também são extremamente baixas, né? São possibilidades extremamente improváveis, apesar de eu até gostar da ideia delas. Mas, enfim, também não. Bom, bastante coisa pra discutir, mas agora é esperar o próximo capítulo pra gente ter a resposta definitiva, né? Como sempre, eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários, e caso você não tenha assistido o meu review do último capítulo... Eu vi, inclusive... Tá aqui, muito bom, que vídeo absurdo do Bruno Bandeira. O nosso Spoilerman fez mais um vídeo incrível.